Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Culturas. Eu sou o Lucas Ribeiro. Eu sou Giovana Calenzani. E Tô rindo porque a gente sempre faz a gente faz sempre a essa mesma entrada. abertura. Eu vou te apresentar no próximo. Ela é a Giovana Calenzani. Vamos fazer isso. A gente ia gravar um outro vídeo, mas a gente, olhando nas nossas colinhas e na agenda de temas, a gente gravou há pouco. Então, se você está assistindo, dependendo de como e quando você está assistindo, a gente tem um episódio sobre liderança e gestão de crises. E aí, à medida que a gente estava falando, um dos temas que a gente tem na agenda para gravar é sobre resolução de conflitos, certo? Eu vou colar. Pensamento crítico e resolução de conflitos, isso, pensamento bem na frente. Eu não tô sabendo dele. E aí, cara, o que aconteceu? A gente começou a perceber que dá uma amarração muito legal um com o outro. A gente falou de liderança e gestão de crise e a gente falou sobre momento crítico, sobre como é que a gente resolve um problema. Eu falei, putz, tem muita dica aqui seguida que a gente pode trabalhar também nesse vídeo, que atende ao vídeo anterior, que estava bastante focado em liderança, embora não seja só para liderança, mas que a gente pode agregar muito com esse pensamento crítico e resolução de problemas que a gente vai falar agora. Então, a gente vai começar pelo fim. No episódio anterior, a gente falou, acho que o grande golaço do episódio anterior foi a gente falar da troca, né? De quão importante é para o líder trocar, o líder levar isso para a mesa, para poder interagir mais com o time, para poder trocar com pares, para poder pedir ajuda. Né? Isso faz com que, de repente, a gente tenha uma nova tríade. Acabei de pensar. Fica aí, faz em preto e branco isso aqui agora. Eureka. Porque eu acho que aqui tem muita questão de talento, inclusive. Quando a gente vai falar de pensamento crítico, o talento é uma pessoa grande pensador. que é um grande pensador, é um critiquento, né? Sim. Que isso é bom demais, cara. Então, de repente, a gente costuma dizer que é uma mala sem alça. É uma mala com uma alça boa. Quando eu aqui. tinha uma equipe grande, eu falava assim, gente, sejam malas sem alça. Eu gosto muito. Precisamos de cada vez mais de malas. Mas olha só, acho que temos uma nova trilogia aqui em Gus. Só para olhar para você aqui, que a gente pode juntar talento com liderança em gestão de crises e esse pensamento crítico aqui, resolução de problemas, pensando o seguinte, né? Como é que a gente amarra tudo isso? No final do dia, quando a gente trabalha e trabalha melhor o resultado de uma crise, né? O evento que gera a crise, enfim, a resposta à crise, muito da tomada de decisão, muito da postura que a gente tem diante da crise, diante daquele momento crítico, ela emerge da forma como o que a gente vai fazer com aquilo, né? E como a gente vai se comportar a partir daquilo ali. Isso passa muito nos bastidores aqui antes do REC. A gente falou um negócio, a Gi comentou, se a pessoa trabalhar muito inteligência emocional e comunicação, ela resolve metade dos problemas da vida dela, né? A outra metade ela trabalha com um todinho gelado, de repente. Programação hoje em dia. Programação, boa. Mas assim, de fato, cara, o resultado desse momento crítico que a gente está falando aqui, no final do dia passa muito por como é que você encara aquilo ali. Né? Se você fica mimizento, se você fica chorando ou enaltecendo o problema, ou se você vai lá e resolve. Vou tentar achar, não vou prometer, mas vou procurar um artigo que eu estava lendo no final de semana, que fala, isso é para a Vitória me cobrar depois, Vi, para a gente botar na legenda ali, que fala o seguinte, um cara fez um estudo sobre o que no final do dia tem maior relação com sucesso. Você pensar mais positivo ou pensar menos negativo? E aí a relação que o cara fez mediante uma amostragem bizarra é que pessoas que pensam menos negativo têm maior relação com o sucesso do que pessoas que pensam mais positivo. Porque a pessoa pode ser muito para cima, não vai dar certo, mas ela continua com aquele pensamento negativo em algum momento. Do contrário, né, quando você começa a abandonar os pensamentos negativos, aquilo tem maior relevância e consegue te entregar mais resultado. Talvez isso caiba muito aqui no que a gente está falando. Né? Pensamento crítico.
Gente crítica, agora falando muito sério sobre os malas, que a gente gosta de ser, eu sou um deles, Giovanni, então nem se fala. Gente, que absurdo! Olha só, a gente é critiquento, principalmente porque a gente gosta de ter problema resolvido. Sabe uma coisa que eu pensei aqui, que pra mim é como se tivessem 3 perfis de maturidade em relação ao que é o pensamento crítico, tá? E eu acho que tem tudo a ver com papéis e responsabilidades que vai levar a retenção de talentos e o quanto você quer ser um talento, o que é ser talento para você, mas quando a gente... E propósito, que é um momento eu falei também, acho que quando você gosta muito do que você faz, você tá muito claro, assim, tipo, cara, o meu trabalho, sabe, assim, me dá de novo, o senso de utilidade que é muito grande, né? Você gosta de fazer aquilo. E aí, mesmo gostando, tem todos os problemas, continua tendo todos os problemas, tá? Não é porque gosta que o problema não existe, não é isso. Mas eu imagino o seguinte, que quando você gosta muito de fazer o que você gosta, provavelmente o seu modelo mental vai ser, tipo, me interesso demais por esse assunto e eu quero aprender mais, saber mais, tal. Quando você... E aí você tem uma clareza maior do seu papel e da sua responsabilidade, porque, de novo, você se entrega muito mais. Aí por isso que é tão importante saber o seu porquê, sua missão, tal, aquela coisa toda. E o contrário tende a fazer sentido, né? Então, assim... Então, as 3 fases de maturidade em relação ao pensamento crítico é que eu acho que tem pessoas que não pensam. Não é que elas não pensam que elas não são inteligentes, não é isso, eu acho que é isso. É tanta desconexão com o que ela faz no trabalho, tanta desconexão que ela abrir a boca numa reunião ou não, é isso, talvez ela esteja muito insegura ainda, ela não entendeu o papel dela, ela confunde timidez com medo de errar, vai fazendo um bololô. Então, ela está muito distante ainda de se conectar com o que ela precisa fazer. Isso não é um demérito. Se torna um demérito quando essa pessoa não faz nada em relação a isso. Ela vai acumulando isso ao longo dos anos. Então, geralmente, no começo, você tem uma noção um pouco menor desse seu papel, porque, de novo, você está começando, você está testando muitas coisas. Mas chega uma hora que você tem que começar a endereçar para onde você vai, porque não vai dar, não vai... Ah, é tudo muito legal, Geralmente quem acha tudo muito legal porque é um executor ruim, né? Então ele sai abrindo muitas frentes e não vai fechando nada. Você vai ter que começar a nichar o que você faz. Então tem uma galera que pensa muito pouco, porque eu acho que tá nesse momento. Tem a galera que pensa, mas pensa muito aberto ainda. Porque tem uma noção melhor do que quer, mas ainda tá pensando, tá investindo menos energia. O que é investir menos energia? De novo, é estudar menos, se propor a fazer menos conexões, porque, de novo, quanto mais você se conecta com pessoas diferentes, você vai ter percepções diferentes, você vai conseguir ter mais diversidade de pensamento, e aí você vai conseguir melhorar o seu diálogo com as pessoas. Então tem pessoas que não vão fazendo isso, elas ficam ali do tipo, hora eu falo, hora eu não falo, hora eu tô afim, hora eu não tô afim. E tem o pensamento crítico, que é aquela pessoa que é apaixonada pelo que ela faz. Ela tem uma capacidade, assim, crítica, por quê? Porque ela já leu muito sobre aquilo, ela tem muito interesse, ela quer muito saber sobre aquilo, ela está interessada a buscar novas fontes de aprendizagem. Se envolve. Ela tem a tal da postura de aprendiz, ou tal do lifelong learning, que ela... eu aprendi, mas eu quero aprender um pouco mais, eu quero saber de uma outra perspectiva, eu já fiz um curso, agora eu quero sentar numa roda de conversa para falar do tema, porque eu achei que eu entendi tecnicamente, mas não consegui ainda desdobrar numa ação, né? Transformar essa competência, né, em algo útil para o negócio. Então, eu acho que essa pessoa que tem um pensamento crítico não tem a ver com uma inteligência racional que a gente está acostumado da escola, da prova de matemática. Tem a ver com a capacidade dela engolir o assunto. E, de novo, aquilo dá tanto prazer para ela, aquilo é tão prazeroso que ela quer mais. E ela quer mais. E aí, para mim, de novo, tem uma conexão. Eu tenho clareza sobre de que forma eu contribuo, que geralmente a gente contribui muito legal quando a gente gosta muito de um assunto. Então, tem pessoas que ficam horas falando de determinado assunto. Provavelmente, de novo, ela vai ter uma capacidade crítica de falar sobre aquilo que é muito maior. Eu, por exemplo, não entendo nada de futebol. Nada. Parei de assistir lá
nem vale a pena. Vamos haters agora, nem hein? vale a Vai pena. ficar aí, Nem né? vale a pena, entendeu? Não mexe com isso não. Tá explicado. Ó, não mexe com isso não. E aí eu parei lá atrás. Então, se alguém vier discutir futebol comigo, eu tô naquela fase de, tipo, nem tô pensando sobre isso, porque eu nem gosto disso, não me interessa, acho chato pra caramba, acho que não me conecta com esse assunto. Em algum momento eu nunca fui a pensadora crítica de futebol, mas eu já consegui pensar algumas coisas porque eu acompanhava mais, assistia mais, sabia quem eram os jogadores, hoje eu nem sei. Então acho que tem uma coisa assim no tipo do quanto você coloca paixão, brilho nos olhos, como diz meu pai, no assunto. Acho que isso ajuda muito o seu pensamento crítico dar uma rampada. Hoje você falou da postura, né, da pessoa que água morna, né? Tem muita gente água morna, né? Cinza. Tá. Então chega e vai embora e não se envolveu coisa alguma com aquilo. Isso tem muita ligação com a liderança e a forma como a liderança compartilha, mas acho que a imensa parte é a autorresponsabilização, né? De você falar, opa, peraí, deixa eu me envolver, deixa eu me engajar, porque eu preciso, de alguma forma, entregar alguma coisa aqui para ter o trade-off, né? Eu entrego o meu tempo aqui em troca não só do dinheiro, mas da competência que aquilo também me traz. Existe uma coisa muito importante quando a gente fala de resolução de problema e pensamento crítico, que está muito ligada ao processo decisório e a tomada de decisão. A tomada de decisão é um ponto, né? Eu tenho que tomar decisão. Chegou ali, está na hora de tomar decisão. É o voto. Né? A gente passou pelo momento de eleição aí. É você chegar lá, apertar o número e apertar o branco, enfim. Mas aquele momento ali é a tomada de decisão. O processo decisório foi sendo construído ao longo de um caminho, né, ao longo de um tempo, que você veio absorvendo ideias, informações, transformando dados em informações em inteligência competitiva. Você veio construindo esse pensamento para poder, ao longo desse processo decisório, chegar num momento que fala assim, minha tomada de decisão é essa aqui. Se a gente não faz isso com criticidade, a gente toma qualquer decisão, né? E, consequentemente, qualquer decisão não necessariamente resolve o problema. Pode até trazer mais, né? Então, quando a gente fala de pensamento crítico e resolução de problema, o pensamento crítico está intimamente ligado à maneira como você se envolve com a visão sistêmica, como você se envolve com o contexto, com o ambiente. A gente gosta muito de ambiente. E aí tem que estar interessado, né? Exatamente. E aí, se você não está interessado no ambiente, no contexto, no que a visão sistêmica está te colocando à frente ali na paisagem, dificilmente você se envolve emocionalmente com aquilo, com o porquê que a gente falou há pouco, né? No outro episódio, na verdade. Mas se você não se envolve com o porquê, com o motivo, aquilo não vai te colocar para frente a ponto de você ser uma pessoa-chave, uma peça-chave para a resolução de problema, para ser ouvido para uma tomada de decisão, uma resolução de problema. Principalmente porque a gente fala uma coisa aqui muito legal, acho que você que trouxe isso para cá. A gente fala de uma palavrinha chamada repertório, né? Sim. Se a gente não constrói cada vez mais, se a gente não engrossa esse caldo do repertório, cada vez menos você tem um pensamento crítico. Cada vez menos a sua criticidade, não o crítico de isso aqui ficou uma merda. O crítico de, cara, ficou ruim, mas vamos lá, né? E aí ficou ruim por conta disso, porque minha visão é essa, porque eu entendo que o contexto demandava tal coisa, porque a solução que a gente espera é essa. A gente já falou do diagrama de Chicago aqui muitas vezes, um monte de coisa, mas assim, se você tem lá na frente o que precisa ser a resolução, vem trazendo para trás essa criticidade, e trazer para trás essa criticidade te ajuda a resolver esse problema. Do contrário, você vai ficar naquela de, putz, precisava ter pego aquele trem lá, ó. E o trem já passou. Aí você fala, porra, e agora? Foi. Não, você tem que ir para lá ainda. Qual que é o próximo? Qual o próximo? Como é que você enxerga isso quando tem gente que fica naquela de achar que isso é um defeito, não é geracional, é um defeito humano, né? Muita gente se vitimiza ao invés de ter esse pensamento crítico de falar, opa, deixa eu olhar para frente aqui, e você construindo o repertório, pedindo ajuda,
gerando novos insights, isso vai te ajudar demais, né? Eu acho que assim, tem pessoas que têm fases que elas têm menos pensamento crítico, aí pode ser por uma questão de saúde mental, né, que ela está num processo mais deprimido, tal, então são recortes. Mas geralmente é essa questão do quanto eu estou me interessando pelo todo. Tem um estudo, que eu não sei qual é, Gus e Fernanda e etc. Não precisa procurar, porque eu não vou lembrar onde está esse estudo. Mas eu Confia, acredita que é fonte. Tipo, fonte Giovana, eu. É um grupo que estudou durante muito tempo, eu já falei em algum outro papo aqui, superdotados e não superdotados, né? Pra gente tirar esse mito de que pensamento crítico tem a ver com inteligência intelectual, racional, cognitiva. Não tem, né? Então, assim, esse estudo fala o seguinte, que num comparativo entre quem se daria melhor, né, seja lá o que for isso, na vida, em algum momento lá atrás já se pensou que se o cara é superdotado, logo, se ele tem mais inteligência racional, logo ele vai se dar melhor. E não é. Né? É um estudo que prova, né? Mas até então diz o seguinte, não tem essa relação. Não, só para você não ficar pensando também, no tipo, poxa, mas eu não estudei o suficiente, eu não fiz as melhores faculdades. Não tem a ver com isso, assim. Tem a ver realmente com a sua disposição e energia para buscar o que você se apaixona dentro desse contexto organizacional, porque aí você vai voar, né? Não é uma delícia comer uma coisa que você gosta? Geralmente, quando você come uma coisa que você gosta, você come mais. E o contrário tende a ser verdadeiro. Sim. Então, assim, você tem que achar o que tu gosta de comer mais em termos de carreira. Aí, provavelmente, a sua predisposição para fazer aquilo de forma mais natural vai aumentar. E aí você vai ter muito prazer. Então, tem pessoas, às vezes, que estão lá num trabalho se arrastando por uma série de questões. Aí fala, não, vou sair, vou montar o meu negócio. Aí a pessoa fala, vlapo. Você fala, caramba, eu lembro daquele fulano quietinho nas reuniões. Porque provavelmente ele estava totalmente não alocado da forma como ele gostaria. Aí não vai conseguir performar, produzir, nada disso. E a gente pode ter a falsa sensação que ele não entrega, né? Não é que ele não entrega, talvez ele não tenha tido tempo antes de refletir que aquilo que ele estava fazendo não tem nada a ver com ele. Sim. E aí isso gera uma série de consequências no ambiente organizacional. Aí tem que chamar o RH para olhar comportamento, personalidade, aí vai fazer assessment, não vai fazer assessment, vai realocar essa pessoa, não vai realocar, vai mandar embora. E tem uma série de consequências porque o pensamento crítico não está ali como se ele não tivesse direcionado. É como se a gente estivesse desperdiçando aquela potência numa outra coisa. E ela não vai se interessar. Você falou para chamar um RH, então vou convidar o RH para o seguinte. Dá para desenvolver competência, dá para desenvolver um melhor pensamento crítico, dá para desenvolver competências para melhor resolução de problemas? O tempo todo, inclusive. Né? Como? Então, obviamente, com programa de treinamento e desenvolvimento focado para isso, sim, mas também no dia a dia, cara, envolvendo as pessoas em outros problemas, né? Em outras resoluções. Então, se você chegou num resultado por meio de alguém da empresa chegou na área de operações, chegou numa coisa super legal, alcançou um resultado incrível, as lideranças compartilharam aquilo. Porque precisa haver, inclusive, uma troca entre os líderes dessa empresa, porque senão cada um fica na sua bolha e aí aquilo ali é péssimo, né? Então alguém vai lá e conta um caso, a Fernanda do meu time conseguiu fazer isso, o resultado foi incrível, foi assim. O que você faz, cara? Fernanda, vem cá, fala pro meu time aqui como é que foi, vem compartilhar isso aqui com o meu time, deixa o meu time, exatamente, as melhores práticas aqui, as boas práticas, deixa o meu time ver como é que foi. Tem uma metodologia chamada Problem-Based Learning, né, que é espetacular de tudo, isso é muito boa, a PBL. É um ótimo exemplo de você pegar um caso real e vamos resolver esse problema aqui, vamos aprender com essa resolução de problema. Então, fica aí uma baita de uma dica para você que está à frente de áreas, né, ou que está envolvido com momentos e movimentos.
onde você precisa colocar à prova o seu pensamento crítico, a sua resolução de problemas. E se você é a pessoa que não está pensando criticamente e não está resolvendo problemas ou não gosta de resolver problemas e pensar criticamente, olha um pouquinho mais para si, vê onde você está se envolvendo, o que está faltando. Faz uma análise, uma autoanálise aí. Vai se conhecer um pouco mais para entender. É falta de repertório? É falta de me envolver um pouco mais? É falta de saber mais e aí está faltando um pouco do outro lado também, de compartilhar com você? Enfim, tem muita coisa que dá para a gente explorar aqui, mas acredito que dá para a gente amarrar muito bem esses 3 últimos aqui e fazer mais uma... Eu gostei da ideia das trilogias, é muito bom isso aqui. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Tem muito mais conteúdo, como eu disse, né, nos 2 últimos episódios e muitos outros que virão, outros tantos que a gente já gravou, mas tem muito conteúdo aí, muito material para você explorar o que a gente vem conversando no nosso Papo de Culturas. Espero que você goste e nos vemos na próxima. Até mais. Ok.